Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Paraná pode receber selo de livre de aftosa sem vacinação. Preço da arroba do boi gordo sobe no Tocantins. Cai a exportação de couro bovino. Melhora no consumo da carne bovina nos açougues e supermercados. E o mercado de animais de reposição anda aquecido. Você vai conhecer os rios voadores. O Agora Agro já está no ar. Representantes de entidades do setor produtivo lá do estado do Paraná estiveram reunidos agora na semana passada na sede do sistema OCEPAR, em Curitiba, com o objetivo de discutir temas ligados à febre aftosa e à peste suína clássica e se preparar para a visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, agora no próximo dia 15, lá na capital paranaense. Ela vai ao Estado para assinar a Instrução Normativa 44, que possibilita tornar o Paraná área livre de febre aftosa sem vacinação. Essa medida, ela vem coroar o trabalho, todo o trabalho realizado em conjunto entre entidades públicas e privadas com o propósito de alcançar esse novo status sanitário. Para que isso ocorresse, foram desencadeadas várias ações, como construção de barreiras, publicação de edital para contratação de pessoal, entre outras, em atendimento às exigências que o processo impõe, incluindo as auditorias do Ministério da Agricultura. É um passo muito importante para que, em 2021, a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, também reconheça essa condição do Estado do Paraná durante a sua Assembleia Geral. No norte do Tocantins, os preços da arroba do boi gordo subiram 1,3%, agora na última terça-feira, dia 8, frente ao início do mês. O boi gordo ele ficou cotado em R$ 150,50 à vista, livre de fundo rural e com uma tendência de alta. Em São Paulo, o preço da arroba do boi também subiu. O boi gordo já foi negociado a R$ 160,50 à vista, livre de fundo rural, também com preços superiores a esse, mas de maneira geral a oferta restrita é o principal fator altista para a arroba do boi. E com as altas de preços do boi, a venda de carne tem sido um desafio para os frigoríficos neste momento, mas o período atual tem favorecido o escoamento da carne. A melhora das vendas permitiram altas de preço para a carne bovina no mercado atacadista, aquele que sai do frigorífico e vai para o distribuidor. A carcaça de machos castrados está cotada em R$ 10,76 o quilo, uma valorização de quase 1% frente ao fechamento da última semana. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, agora no mês de setembro, o Brasil exportou 36.200 toneladas de couro bovino. Na comparação com o mês anterior, com agosto, houve queda de 2,8% frente ao mesmo período do ano passado, e o volume embarcado diminuiu 12%. Em setembro deste ano, o faturamento com o embarque do couro foi de 80,7 milhões de dólares, quantidade 6,4% menor do que no mês anterior e 28% menos do que em setembro de 2018. Acontece que a demanda por couro bovino está, assim, vamos dizer, em baixa, tanto no mercado externo quanto no mercado interno, o que explica o atual cenário. Na região Brasil Central, segundo o levantamento da Scott Consultoria, o couro verde bovino está cotado em 50 centavos o quilo. Couro verde é aquele que é tirado do bovino imediatamente após o abate, considerando o produto de primeira linha. Já no Rio Grande do Sul, o couro verde está cotado em 70 centavos o quilo. E depois do intervalo, você vai ver que melhora no consumo da carne bovina nos açougues e supermercado.
Mercado de animais de reposição anda aquecido e você vai conhecer os rios voadores. É um minuto só, eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. A expectativa de melhora no consumo com o início do mês valorizou a carne bovina nos açougues e supermercados, ainda que em um movimento muito sutil. Na média de todos os estados e cortes pesquisados, houve alta de 0,2% agora na última semana. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, foi o estado pesquisado com o maior movimento, de 0,3% de alta, seguido de São Paulo e Minas Gerais, que tiveram ajustes positivos de 0,2%. E no Paraná, alta de 0,1% na comparação semanal. Apesar dessa alta, as recentes valorizações no mercado atacadista têm sido mais significativas. Para se ter uma ideia, nas últimas 4 semanas, o mercado atacadista valorizou 0,7%, enquanto no mercado varejista, lá no açougue, no supermercado, houve alta de 0,3%. Assim, a margem de comercialização deste elo da cadeia recuou mais uma semana e atualmente está em 58,6%. O mercado de animais de reposição anda aquecido. A maior demanda por garrote anelourado, animal aí com 9 arrobas e meia, para engorda, tem dado força aos preços para essa categoria, principalmente em Rondônia. Desde o início do ano, a cotação do garrote anelourado subiu 9,5% e o animal está sendo negociado a R$ 1.500. Uma outra categoria que vale destacar é o bezerro desmamado anelourado, com 6 arrobas. A maior procura de recriadores fora do estado, fora de Rondônia, fez o preço desta categoria subir 8,5% no mesmo período. Atualmente, o bezerro desmamado está cotado, em média, R$ 1.220. Existem valores mais altos. No início do primeiro semestre, com a venda de um boi gordo de 18 arrobas, comprava-se 2,1 bezerros de desmama e atualmente compra-se 2,14. Durante a última edição da Feira de Alimentos e Bebidas, lá na Alemanha, a Anuga, que ocorre a cada 2 anos na Alemanha, foi cobrado por importadores europeus uma postura ambiental brasileira para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Bom, acontece que essa procura pelos europeus, principalmente procurando a ministra Tereza Cristina, essa ação teve como foco tratativas sobre as queimadas na Amazônia e alertadas sobre possíveis impactos do problema sobre as compras de produto do agronegócio brasileiro, principalmente carnes. Iniciativa dos compradores por causa desses incêndios e do aumento do desmatamento no bioma amazônico, junto dos atritos entre os presidentes Jair Bolsonaro e o francês Emmanuel Macron, grandes companhias europeias importadoras de alimentos deixaram claro que estão ainda mais preocupadas com a origem dos produtos brasileiros.
De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, que foram compilados pelo Ministério da Agricultura, a União Europeia foi o destino de quase 18% das exportações brasileiras do agronegócio entre setembro do ano passado e agosto deste ano, com compras que chegaram a 17,4 bilhões de dólares e perdeu apenas para a Ásia, 47,6 bilhões de dólares. E agora, você vai conhecer o rio voador. É um capricho da natureza que faz da Amazônia esse belo fenômeno. O vídeo que você vai assistir, ele foi realizado por pesquisadores do INPE e também da FAPESP. Confira. Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. Na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires Sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Um rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semideserto, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá, Buenos Aires e São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Então as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais, que é a floresta. Eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. E depois do intervalo nós vamos falar sobre água, sobre rios voadores que abastecem quase todo o nosso Brasil. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar,
de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas. E o Guido ele vem fazendo um trabalho aqui no estado de Goiás, um levantamento, principalmente sobre as minas que basicamente já desapareceram. E é um trabalho sensacional. E nós vamos falar hoje sobre um tema interessante que você que acompanhou, que está acompanhando o nosso programa, deve ter visto no bloco passado, Os Rios Voadores, um filme muito bem feito, que foi feito pela FAPESP e o INPE. E por incrível que pareça, você pode às vezes não acreditar, mas você, principalmente você que está em São Paulo, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, a chuva que você recebe, a maioria delas vem lá da Amazônia. Ela sai através de micro gotinhas, nanogotinhas, muito pequenininha, faz todo aquele percurso, sai lá da Amazônia, passa pelo Mato Grosso e tal, e vai cair aí no sul. A Amazônia, se acabarem com ela, vai ser um baita de um problema para nós. Tudo bem, Guido? Olá, Antônio. Tudo bom? Tudo é bem. Mais ou menos por aí? A preocupação nossa é que a Amazônia, 18% da Amazônia já foi abaixo. E se nós perdermos mais um pouco da Amazônia, esses rios voadores, eles vão deixando de existir. Para nós termos a ideia, a quantidade de água que sai evaporada das árvores da Amazônia, o rio Amazonas entrega para o Oceano Atlântico 17 bilhões de toneladas de água todos os dias. Os rios voadores que vêm para cá, eles carregam 20 bilhões de toneladas de água todos os dias. Agora, imagina, abastece o Mato Grosso do Sul, a Bolívia, o Paraguai, Goiás, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina. Então é uma quantidade imensa e nós sabemos 70% da riqueza brasileira, do PIB brasileiro, ele está nesta região centro-oeste, sudeste e sul do país. Se faltar água, tudo isso deixa de existir. Há um descaso, eu não sei se por ignorância ou por leniência mesmo dos políticos, nós deveríamos parar de derrubar a Amazônia. Ô Guido, eu tenho falado aí, de vez em quando a gente dá algumas palestras e conversa e tal, eu tenho dito o seguinte, a Amazônia é imexível. É imexível. Apesar de toda a riqueza que ela tem. Toda a riqueza que ela tem. Na minha visão, até há algum tempo dizia-se que a Amazônia era o pulmão, né, do mundo, né, Guido? Uhum. Quer dizer, é basicamente a única floresta que ainda está em pé, né, Guido? Daquele tamanho, é a Amazônia. E hoje já se fala em mexer na Amazônia, mas de forma sustentável. Eu vou ser muito franco para você. Eu acho que falar em forma sustentável vai ser muito difícil de fazer as coisas tudo certinho sem prejudicar o meio ambiente. Porque ali, Guido, por incrível que pareça, todo santo dia descobre-se alguma coisa de errada lá naquela região. Quer dizer, a quantidade de garimpos que tem ali poluindo o rio, principalmente com mercúrio, é uma coisa espantosa. Agora, todo mundo está de olho na Amazônia. Por quê? Por causa dessa riqueza. E se acabarem com a Amazônia, se derrubarem o restante ainda do que está faltando, hoje são apenas 18%. Falta ainda mais 82% para derrubar. Mas devagarzinho parece que estão conseguindo. E se fizerem isso, se chegarem a esse ponto,
não tem mais água na nossa região. Pode ter certeza absoluta disso, né, Guido? Exatamente. A gente precisa de extrair o minério que está no subsolo amazônico e as pedras preciosas para melhorar o Brasil. O Brasil seria a terceira maior economia do mundo se nós explorássemos os nossos recursos minerais e nossas pedras preciosas na Amazônia. Mas isso precisa de uma decisão de estadista, de um governo sério. E estes governos todos passados, nós estamos assistindo um abandono completo na Amazônia, um faz de conta que se fiscaliza, mas os poderosos são aqueles que adquirem as terras que foram desmatadas na Amazônia para colocarem milhares de cabeças de bois. Então se destrói uma biodiversidade riquíssima para se colocar boi que pode ser criado em qualquer outro lugar do país. Então é uma situação extremamente complicada. Precisamos ocupar a Amazônia de maneira responsável. E é isto que não está acontecendo. Ô Guido, a importância da mata, a importância das árvores na Amazônia para que esses rios voadores continuem existindo, eu vou te perguntar porque eu estou em dúvida, não sei se é real ou não. As folhas soltam um tipo de orvalho, é mais ou menos isso, que vai para a atmosfera e depois forma esses rios voadores. São as árvores que fazem isso? É, exatamente. As folhas da Amazônia, elas soltam são partículas, nanopartículas, muito pequenininhas, que tecnicamente nós chamamos de aerossóis. São esses aerossóis que fazem com que as gotículas microscópicas se unam ao redor desses aerossóis e fazem com que este vapor seja transportado e aconteça uma precipitação, ou seja, chuva, em outras localidades. Abaixo de Cuiabá, pegando quase todo o Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, tudo isso seria um deserto se não houvesse a Amazônia naquele lugar, porque 70% de toda a água que nós recebemos vem da Amazônia. Então é uma situação complicada e os governos, nós ficamos dependendo das decisões governamentais, de uma legislação que não é respeitada, mas a sobrevivência da riqueza, do celeiro do Brasil, a produção de grãos, depende da preservação da Amazônia. Guido, eu fico muito preocupado, principalmente com essa geração que está vindo, essa meninada agora, essa turminha que está nascendo, meninada aí de 8, 10 anos de idade, que estão correndo um risco muito sério, né, Guido? Muito sério, com problema de água, com problema do futuro que a gente poderá encontrar, que é um futuro que eu diria até meio incerto em relação ao meio ambiente. Nós estamos vendo aí São Paulo, Goiânia e várias capitais que fazem uso de água dos rios que estão nessa cidade, de mananciais altamente poluídos, né, Guido? Trocando isso em miúdo, nós já estamos bebendo água de esgoto, não estamos? De maneira geral? Exatamente. E essa água de esgoto, basta observar as grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, em que a Sabesp joga esgoto numa represa chamada Billings, numa ponta, e na outra capta para fazer tratamento. Então, joga lá em cima e pega aqui embaixo. Exatamente, porque não existe mais água pura, não existe água, eu diria, potável. Então você tem que pegar água de esgoto e tratar e jogar uma série de produtos químicos para isentar aquela água de patógenos, de material particular. E não elimina tudo não, né, Guido? Os patógenos é obrigado a eliminar, mas o grande problema são as nanopartículas químicas dos agrotóxicos que passam em toda a filtragem, em qualquer sistema de filtragem aqui no Brasil, porque a filtragem propriamente dita, que seria uma osmose reversa, ficaria muito caro você fazer isso, é um processo muito lento. Então, estas partículas químicas estão na água, esses pesticidas agrícolas. Infelizmente. Guido, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. E eu espero mais vezes trazê-lo aqui para a gente discutir isso aí. Obrigado, Guido. À disposição.
E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a vida faz a riqueza depender fundamentalmente de duas palavras: trabalho e poupança. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.